É. Pronto, está gravando. Ok, vamos lá. Capítulo 4, Tragédias e Esperanças do livro Há 2000 anos. Vamos à nossa prece. Jesus, abençoa-nos o estudo de hoje e de todos os demais dias que virão. Que esses estudos possam nos melhorar. Em primeiro, racionalizando os ensinamentos, a posteriori trazendo para o coração, para que aprendamos a ser amorosos e fraternos, para que aprendamos a nos calar, para que saibamos falar nos momentos de falar. E nós possamos, Mestre Jesus, com todas essas aulas e esses ensinamentos dos espíritos superiores, que nós possamos nos modificar efetivamente e permanentemente. Sabemos que a escada é um degrau por vez e sabemos também que a ascensão é o caminho de todos nós. O importante é que aqui estamos, Senhor, estudando e com vontade, para que possamos chegar mais próximo a Ti. Nos abençoe, Senhor, sempre, todas as vezes, quando estamos juntos. Hoje falaste que quando 2 ou mais se reunirem em Teu nome, junto a vós estaremos, e que assim seja. Vamos lá, gente? Ó, quem está aí? Stife. Oi, Estefânia. Tudo bem? Oi, Simone. Oi, tudo bom, gente? Tudo bom. Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá. Então, capítulo 4, Tragédias e Esperança. Esperanças, né? Vamos falar um pouquinho da passagem anterior, né? Estamos aqui, olha, que temos 3 homens interessados pela mesma mulher, a Flávia Lentulha, que é a filha de Públio, com Lívia, já está casada com Plínio, né? O mais jovem dos Severos. Temos aqui Saul interessado em Flávia, né? De uma forma de paixão, de cobiça, e ele vai também ao feiticeiro, o mesmo feiticeiro que foi Fúvia com a filha, atrás de Plínio. Agora temos Saul aqui consultando o feiticeiro e ele diz, olha, mais tarde você pode tentar se aproximar dela, agora não. Aí ele até fala, é inútil tentar agora? Ele diz, sim, perfeitamente inútil, o feiticeiro disse, né? E aí nós temos aí o Saul que vai embora para outras terras, para a França, mas antes de ir embora, como diz o vulgo popular, ele deixa a pulga atrás da orelha, né? Atrás da orelha de Flávia. E aí, falando, né? Falando mal das intenções da filha de Fúvia Prócula, esqueci o nome. Aurélia. Aurélia, obrigada, Marli. Uhum. Então, vamos lá. Então, estamos aí nessa situação, né? A Flávia, casada com Plínio, o mais novo dos Severos, que a gente vai ler sobre ele agora. O irmão mais velho de Plínio vai para a França, fazendo a renúncia deste amor,
que isso é importante, a gente está vendo. E temos aí Saul, também interessado, mas que não faz a renúncia, ele apenas dá um tempo aconselhado pelo feiticeiro. Vamos lá. Então, tragédias e esperança. A vida real é sempre comum, sem fantasias nem sonhos. Assim decorre a existência das personagens deste livro, na tela viva das realidades nuas e dolorosas do ambiente terrestre. Os que atingem determinadas posições sociais, bem como os que se aproximam do envelhecer da vida fragmentária da Terra, poucas novidades têm a contar com respeito ao curso de cada dia. Há um período na existência do homem em que lhe parece não mais haver precisa pressão psíquica do coração, a fim de que se lhe renovem sonhos e as aspirações primeiras, figurando-se a sua situação espiritual cristalizada ou estacionária. No íntimo, não há mais espaço para novas ilusões ou reflorescimento de velhas esperanças, e a alma, como que em doloroso período de expectação e forçado silêncio, queda-se no caminho, contemplando os que passam, presa aos cordéis da rotina, das semanas uniformes e indiferentes. Então, Emmanuel está falando aqui, né, de quando a pessoa vai envelhecendo, parece que assim, né, os sonhos, eles vão ali ficando meio estacionados aqui na vida dos nossos personagens. Estamos vivendo agora o ano de 57, e a vida dos atores deste drama doloroso, apresenta-se quase invariável no desdobramento infindo dos seus episódios comuns e angustiosos. Então, ano de 57, DC, nós temos aí o reinado de Nero, né? Falou no capítulo passado, né? Apenas uma grande modificação se fizera na residência de Calpurnia. Ó, temos aí os personagens, estamos no ano de 57, ela disse que os anos corriam mais ou menos rotineiros, mas uma grande modificação ocorria na residência aí dos Severus, né? Plínio Severus, nas suas radiosas expressões de vitalidade física, já havia recebido as maiores distinções por parte das organizações militares, que garantiam a estabilidade do império. Longas e periódicas permanências nas Gálias e na Espanha lhe haviam angariado honroríssimas condecorações, mas, no seu íntimo, a vaidade e o orgulho haviam proliferado intensamente, não obstante a generosidade do seu coração. Então, temos aí a mudança que está ocorrendo no Plínio Severus, né? Vaidade e orgulho proliferando-se, né? Intensamente, e cheio de condecorações. Então, imagina a personalidade, como fica, né? E era generoso. Está dizendo aqui, ó. Bom, vamos lá. Os primeiros ciúmes ásperos da esposa fizeram-se acompanhar de consequências nefastas e dolorosas. Olha só, gente. Saul deixou, né? Dizendo assim, ó, a Aurélia está interessada no seu marido. E deixou, como diz o outro, a pulga atrás da orelha. Então, aqui, como nós sabemos já de capítulos anteriores, que Flávia foi criada praticamente, não foi criada pelo pai. E o pai era um romano também orgulhoso. Imagina aí, então, agora a esposa sendo contrariada aí. Então, vamos lá. Aos criminosos propósitos de Saul, juntaram-se as perfídias confidenciais das amigas mentirosas, e Flávia Lentúlia, longe de gozar a aventura conjugal a que tinha direito,
pelos seus elevados dotes de coração, ela desce. Ela desce, sem sentir, dados seus ciúmes desmesurados, aos tenebrosos abismos do sofrimento e da provação. Teria direito a uma vida venturosa, uma vida de casal venturosa, porque tinha elevados dotes na sua personalidade. Mas ela cai porque ciúmes ásperos. Imagina a brigaiada que deve ter dado isso aqui, né? O marido chega, o que tem? Brigaiada. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 933. Assim como o homem é o causador dos seus sofrimentos materiais, também é dos morais? Mais ainda. Porque o sofrimento material, ele independe da sua vontade. Mas o orgulho ferido, a inveja, o ciúme, todas as paixões são torturas da alma. Para aquele que é atacado da inveja e do ciúme, não acalma. Ele vive ardendo em constante e contínua febre. Em constante febre. Inveja e ciúme são vermes roedores. Com suas paixões, o homem cria para si suplícios voluntários. Então, gente, é isso que está acontecendo com ela, né? Allan Kardec nos diz ainda, o homem ele só é infeliz pela importância que liga as coisas desse mundo. Aquele que vê somente a felicidade na satisfação do seu orgulho e dos seus apetites, dos seus interesses, é infeliz quando não os pode satisfazer. Então, continua Allan Kardec, né? Está falando do homem civilizado, porque o selvagem ele tem necessidades limitadas e ele não tem motivos para cobiça nem angústias. O civilizado, porém, ele raciocina sobre a sua infelicidade. Essa infelicidade o fere, o machuca. Mas também, como ele é racional, ele também é permitido pensar sobre os meios de obter consolação. Olha que bacana isso, né? Então, estamos aí com Flávia Lentulha, né? Trazendo para si, com seu filme Desmesurados, provas de sofrimento, certo? Gente, vocês querem falar alguma coisa? A aula aqui é de trocas, tá bom? Não é um monólogo. Posso continuar? Então, vamos. Então, ó, a gente já viu aí, né? Uma provação, mas um sofrimento aí que ela poderia ter buscado um outro viés para não sofrer tanto, porque está trazendo para si mesma. Imagina aí essa raiva que fica acumulada e esse dia a dia, é o que falou Allan Kardec para a gente, né? É uma febre contínua, então a pessoa está se consumindo todo o tempo. O que vai acontecer com ela, gente? Está perdendo muita energia. Então, bora lá. Para um homem da condição de Plínio, era muito fácil a substituição do ambiente doméstico pelas festividades ruidosas do circo, na companhia de mulheres alegres, que não faltavam em todos os lugares da metrópole do pecado. Em breve, o carinho da esposa foi substituído pelo falso amor de numerosas amantes. Em vão procurou Calpurnia interpor seus bons ofícios e carinhosos conselhos. Em vão. Prosseguia a jovem esposa do oficial romano no seu martírio imperturbável e silencioso. Então, aí, ó, conselho para um, conselho para outro, mas ela continuava no seu martírio e ele continuava com as suas traições, né? As únicas queixas de Flávia eram guardadas pelo coração generoso da mãe, do seu marido, ou então confiadas ao espírito do pai, em confidências amargurosas e penosas. Se a pessoa está com remorso e está com aquela raiva constante, contínua, com a febre, como diz Allan Kardec, o que vai acontecer com ela? Vai adoecer. Vai adoecer, a gente vai ver nos capítulos, né, posteriores aqui.
ela vai ficar profundamente doente. Públio Lentulus, compreendendo a importância da cooperação feminina na regeneração dos costumes, no reerguimento do lar e da família, incitava a filha ao máximo de resignação e tolerância. Olha só que interessante, temos aqui, né, uma outra perspectiva de Públio Lentulus. Então, é essa colaboração que Lívia iria trazer, mas que a filha não teve a oportunidade, pela falta da educação materna aqui, ó. Agora sim, né? Públio está incitando a filha a ser tolerante e a ser resignada, fazendo-lhe sentir que a esposa de um homem, olha o que ele fala, né? Para a filha, é a honra do seu nome e o alimento da sua vida, e que, enquanto o marido se perverte no turvelinho das paixões desenfreadas, escarnecendo de todos os bens, basta às vezes uma lágrima da mulher para que a paz conjugal volte a brilhar no céu, sem nuvens do afeto puro e recíproco. Então, olha só, temos aí tolerância, resignação, né? Vocês conhecem essa passagem de Lucas sobre essa Maria? Vamos lembrar aqui, ó. Estavam de passagem pela Samaria, a caminho de Jerusalém. Os samaritanos não quiseram receber. Então, Tiago e João perguntaram: Jesus, vamos descer fogo dos céus aqui? Lembra que eles eram chamados os, como é? Filhos do trovão? E aí Jesus fala para eles assim, eles queriam ir para Jerusalém, só que como o pessoal, né, eram inimigos, os judeus ortodoxos eram inimigos assim ferrenhos dos samaritanos, então passar pela Samaria para ir a Jerusalém, aos samaritanos era afronta. Mas eles tentaram. E Jesus fala para Tiago e para João: vós ainda não sabeis de que espírito sois? Tipo assim, vocês ainda não sabem, né, o que vocês têm que fazer? Eu vim para salvar os homens e não para perdê-los. Então, como que eu vou tacar fogo dos céus se eu vim para salvar os homens? E vocês? Vocês têm que ser do bem. Como que vocês pensam em tacar fogo nos outros? É mais ou menos isso que Jesus está falando para ele, né? Jesus dirigiu-se a outra aldeia, deixando em paz a Samaria e mostrando exemplo de mansuetude e tolerância. Vezes sem conta, Jesus bate à nossa porta, sem encontrar guarida em nossos corações. Isso está no capítulo 31 do livro Páginas do Espírito Cristão, de Rodolfo Caligares. Então, é uma coisa que a gente ainda está aprendendo, né, gente? Tolerância, resignação. Então, nós temos aí esses exemplos que Jesus deixa para a gente. Então, para o espírito, vocês querem falar alguma coisa? Tá. Para o espírito de Flávia, a palavra paterna tinha foros de realidade incontestável, e ela buscava amparar-se nas suas promessas e nos seus conselhos, julgados preciosos, esperando que o esposo voltasse um dia ao seu amor, entre as bênçãos do caminho. Enquanto isso, Plínio Severo dissipava no jogo e nas folganças uma verdadeira fortuna. Seu desperdício com as mulheres tornara-se notório, comum, nos centros mais elegantes da cidade, e poucas vezes buscava o ambiente familiar, onde, aliás, todos os afetos se conjugavam para esclarecer-lhe docemente o espírito desviado do bom caminho. A morte do velho pretor Salvio Lentulus, antes do ano 50, obrigara a família de Públio e os remanescentes de Flamínio aos protocolos sociais junto de Fúlvia e da filha, Aurélia, por ocasião das homenagens prestadas às cinzas do morto, que, envolto no mistério da sua passividade resignada e incompreensível, havia passado pelo mundo.
Bastou esse ensejo para que Aurélia retomasse a oportunidade perdida. Ó, um olhar, um encontro, uma palavra, e o filho mais moço de Flamínio, enamorado das belezas pecaminosas, restabeleceu o laço afetivo que um amor santificado e puro havia destruído anteriormente. Então, lembremos que essa relação entre os dois eles já haviam tido, né? Essa relação na época de Atenas, né? Não, na época da Grécia, se não me engano. Não foi isso, Simone? Que nasceu já em Delfos, e aí eles tiveram essa união. Então, essa aqui não é um primeiro encontro. E também tivemos anteriormente, no capítulo anterior, a orientação do feiticeiro, vamos dizer assim, o médium recebeu de um espírito superior a orientação que passou para as duas, mãe e filha. Tipo assim, sai de perto deste homem. Você já teve um caso, um relacionamento com ele, mas que agora não é para você reavivar esse relacionamento. Mas estamos aí, ó, a Aurélia tomando uma atitude contrária à orientação de um espírito superior que usou o médium que já estava, como é que eu falo, decaído. Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Olha, eu tô com a voz meio ruim aqui, por isso que se eu não falar muito é por causa disso, tá? Porque eu sempre falo muito. Tranquilo, Simone. Ver bem como que somos renitentes, né? Isso aqui mostra que a gente se mantém no erro, a gente repete, né? Parece que precisa de uma consciência maior, né, do que a gente está vendo aqui no livro, por mais que não é o fato de um médium ir lá revelar uma situação do passado dela, né, e como um alerta, você vê isso né, tem que ter muito mais, tem que ter uma consciência, né, não é só vir de fora aquela informação para que absorva e para que entenda e acredite que é preciso mudar, né, que aquele não é o caminho certo. Então, eu acho que mostra bem isso. Não bastou, né, Simone? A Não. orientação. Precisa E da eu, vontade, né? eu acho Precisa que não dessa basta. vontade interna. Não basta para ninguém, né? Tipo assim, se não Sim, for uma decisão interna, íntima, da exatamente. mudança, né? Por mais orientação que a gente tenha, por exemplo, a gente estuda, a gente se esclarece, busca, né, várias informações, mas essa decisão é íntima, é interna, essa mudança, né? Sim. Precisa de uma proposta, de uma vontade, e a vontade tem que ser grande, não é uma vontade pequena, né? Porque você vê ela aqui já vai caindo em tentação de novo, né? Exatamente. A vontade tem que ser grande, isso mesmo, Simone. Então, vamos lá. Cadê? Onde estamos? De todas essas dores, fizera Flávia Lentulha o seu calvário de agonias silenciosas dentro do lar que a sua fidelidade dignificava. Nas suas meditações silenciosas, muitas vezes deplorou, lamentou os antigos desabafos de ciúme injustificável que constituíram a primeira porta para que o marido se desviasse dos sagrados deveres de família. Mas, no seu orgulho de Patrícia, ponderava que era muito tarde para qualquer arrependimento, considerando intimamente que o único recurso era aguardar a volta do esposo ao seu coração fiel e dedicado, com o máximo de humildade e paciência. Está vendo só aqui como ela lamenta os desabafos do ciúme que ela fez anteriormente? E o livro fala, né? Ciúmes ásperos. Então, estamos aqui com Flávia Lentulha nessa aprovação, né? Requerendo dela humildade e paciência.
Nos seus instantes de contrição, escrevia páginas amarguradas e luminosas pelos elevados conceitos que traduziam, ora implorando a piedade dos deuses em súplicas fervorosas, ora imprimindo as íntimas angústias em versos comovedores, lidos tão somente pelos olhos paternos, que, a chorar de emoção, considerava muitas vezes se a desventura conjugal da pobre filha não era igualmente uma herança singular e dolorosa. Então, ele está associando aqui a dificuldade dele com a da filha. Só que a dele era irreal, né? A gente sabe que a esposa, Lívia, era uma esposa certa, né? Fiel. E estamos aqui com a situação de Flávia, mas aqui é uma situação real, né? São fatos. A dele não. A dele era a calúnia e a imaginação. Então vamos lá. Por volta do ano 53, desaparecia em trágicas circunstâncias. Nos escuros braços da morte, uma das figuras mais fortes desta história. Então, uma morte, né, escura. Trágicas circunstâncias de morte. Teve outras mortes aqui que foram mais tranquilas. Então, a gente fica perguntando, né? Como viveu Fúvia a vida de encarnada? Vamos lá. Referimos-nos a Fúvia, que, 2 anos após o falecimento do companheiro, acusava as mais sérias perturbações mentais, além de inquietantes fenômenos orgânicos provenientes de passados desvarios. Feridas cancerosas devoraram-lhe os centros vitais e, por 2 anos a fio, o corpo emagrecido era forçado às mais penosas e incômodas posições de repouso, enquanto os olhos inquietos e arregalados dançavam nas órbitas, como se, nas suas alucinações, fosse compelida à evidência dos quadros mais sinistros e tenebrosos. Olha só, gente. Então, nós temos Fúvia aí. Dá para ver agora aqui na tela? Com perturbações mentais, fenômenos orgânicos inquietantes, então devia ter doente de vários sistemas orgânicos, né? Infecções bacterianas, fúngicas e por aí vai. Feridas cancerosas que lhe devoraram os centros vitais. Então, Fúvia está numa situação complicadíssima aqui, de doença e loucura, porque ela fala aqui, né? Com alucinações. Vamos lá. Esse comentário aqui, esse estudo aqui, é do Páginas do Espiritismo Cristão, capítulo 30 de Rodolfo Caligares. Então, vamos ver aqui, ó. Ah lá, a Simone vai me ajudar agora. Co-anfitriã. A luxúria gera enfermidades, deprecia caracteres. Valeu, Malu, vai com Deus. Produz loucuras. A luxúria inspira crimes, arruína lares. Na Terra, milhões de indivíduos são levados à luxúria, ao desmantelamento físico, mental e espiritual. Até o momento, muito se fala do sexo no aspecto negativo. Porém, deve-se realçar as nobres funções, educando as criaturas para que não se pervertam e utilizem qual precioso instrumento do equilíbrio psicossomático. Então, olha só que interessante que Caligares traz para a gente, né? Essa energia, que é a energia sexual, ela é muito importante. Mas o que acontece é que a maioria de nós, né, utiliza com desequilíbrio. Perdão. Então, vamos lá. Por quê? Porque não tem uma reeducação, né, nesse aspecto. O sexo é uma faculdade da alma a serviço do amor. Olha o que fala para nós. E tal aptidão, né, essa energia sexual, em princípio, manifesta-se como um mero desejo satisfazendo-se com a posse.
esse é um primeiro estágio de um processo evolutivo que vai alcançar a sublimação, transformando-se gradativamente. E aí, nós temos, né? Em vez daquela posse, nós temos essa energia sexual transformando-se. Aí eu vou ter simpatia, carinho, devotamento, renúncia e sacrifício. Olha que bacana isso, né, gente? Na Terra, é enorme o número dos que se demoram em expressar o amor exclusivamente através do ato sexual. Uns poucos, eles ascendem à fase do amor-devotamento, no qual ele vive para os seres amados. Outros raros, por amor, renunciam. A gente tem o livro lá da... Me ajudem aí, gente. Aquele livro da Alcione. renúncia. Isso, obrigada, Cida. Alcione. Quanto ao amor-sacrifício, nós temos aí a exemplificação em Jesus. Então, há uma longa trajetória e felicidade verdadeira, né? Não se comprazer nessa primeira fase, que é a fase instintiva, né? Pode, assim, cada um dar vazão aos seus impulsos em várias atividades nobres. O que eu faço com essa minha energia, com esse meu impulso, né, sexual? Ele fala, né? Rodolfo Caligares fala para a gente, deveremos canalizar as energias para funções da mente e do coração. Olha que interessante isso, né? Vamos lá. Ok. Agora, no livro, gente, nessas ocasiões, não encontrava a dedicação da filha. Assim, a Fúvia está muito doente, certo? Nessas ocasiões, não encontrava a dedicação da filha que não soubera educar, sempre atarefada nos seus constantes compromissos de festas, encontros e representações sociais numerosas. A mãe vivia assim, né, gente? Nesses encontros, nas festas, né? E não educou a filha. E a filha está levando a mesma vida que a mãe levava. No entanto, a misericórdia divina, que não abandona os seres mais desditosos, dera-lhe um filho carinhoso e compassivo para as dores expiatórias. Quem era ele? O esposo de Aurélia, Emiliano Lúcius, o marido de Aurélia, que era desses homens dignos e valorosos, raros na paciência e nas mais elevadas virtudes domésticas. Muito bom isso, né, gente? Deus está sempre cuidando de nós. Noites e noites sucessivas velava pela velhinha infeliz, que as dores físicas castigavam impiedosamente com o castigo, com açoite de suplícios atrozes. Nos seus últimos dias, olha só, gente, nos últimos dias a mediunidade dá uma, né? Ela abre um pouco. Quando a gente está nessa fase aí para a transição para a morte, né? Muitos de nós, a gente vê fulano ali. Você não está vendo? Não, não estou, mas ele está. O que está doente, o que vai fazer a passagem, né? Nos seus últimos dias, vamos ouvir-lhe as palavras desconexas e dolorosas. Noite alta, quando as próprias escravas descansavam, subjugadas pela fadiga e pelo sono, parecia que seus ouvidos de louca se aguçavam espantosamente para ouvir os ruídos do invisível, dirigindo impropérios às suas antigas vítimas, que voltavam das mais baixas esferas espirituais para rodear-lhe o leito de sofrimento e morte. Então, as vítimas voltam porque nós temos a atração pelas ondas expelidas pela própria Fúvia, pelo próprio doente. Olhos desmesuradamente abertos, como se fixassem visões fatídicas e horrorosas, exclamava a pobre velhinha, abraçando-se ao genro, no auge das suas frequentes crises de medo e desesperação inconscientes. Emiliano, exclamava em atitude de pavor supremo. Este quarto está cheio de seres tenebrosos, não percebes? Ouve bem. Ouço-lhe os impropérios rijos e as sinistras gargalhadas. Conheceste Sulpício Tarquínios, o grande lictor de Pilatos?
Ele que chega com seus legionários mascarados de treva. Falam-me da morte, falam-me da morte. Socorre-me, meu filho. Sulpício Tarquínios tem um corpo de dragão que me apavora. Gente, olha só, tem tanta coisa aqui nesse parágrafo. Vamos lá. Nós temos a mediunidade, né? A mediunidade alvirtada, a mediunidade rebaixada por causa de uma vida de luxúria. Nós temos aí a ideoplastia de Sulpício Tarquínios. Então, vamos lá. Olha, a questão 232, né? Pelo caráter dominante dos habitantes da Terra, compreendemos o gênero dos espíritos errantes que se reúnem em torno. Há uma assembleia oculta que simpatiza com as suas qualidades ou defeitos. Então, o coração é que vai atrair bons ou maus espíritos. Então, nós temos a atração aqui de Sulpício Tarquínios por Fúvia Prócula, a partir das ondas, das vibrações mentais expelidas pela doente. Então, vamos lá. Mecanismos, compreende-se que a Terra tem o seu campo eletromagnético. Isso aqui, gente, olha. Por que que Sulpício acha a Fúvia? Ele já tinha falecido, ele já estava no lado da erraticidade. E por que que acha, né? E vai lá atormentá-la, né? Então, olha só. A Terra, isso aqui está no Mecanismos da Mediunidade, no primeiro capítulo. A Terra tem o seu campo eletromagnético. Então, a gente está envolto, né, gente, em átomos. Em átomos e suas combinações várias. E aí, os átomos, eles se movimentam. Então, nós vamos ter as energias, nós vamos ter a formação das ondas eletromagnéticas, certo? E toda agitação produz ondas. Se eu estou falando aqui, se eu estou pensando aqui agora, eu e nós, né, nessa sala online, nós estamos produzindo ondas, nós estamos, né, fazendo vibração. Então, nós temos vários tipos de ondas, certo? Luminosas, elétricas, e todas essas ondas aí. E o livro de Chico Xavier nos fala que essas ondas que nós produzimos, elas têm a mesma substância. E aí eu penso em fluido cósmico universal, certo? Porém, as ondas são diferentes, sabe? São diferentes no comprimento, no ritmo, na formação da crista, entende? Por exemplo, as ondas sonoras, as ondas luminosas, as nossas ondas, as ondas emitidas pelo pensamento de Jesus. Tudo bem? Certo. Então, olha só, temos o homem inserido aí neste império de ondas e condicionando nas suas percepções ao progresso que já alcançou. Então, eu vou me conectar a essas ondas de acordo com o meu progresso moral, intelectual. O pensamento ou o fluxo energético produz diversos tipos de onda. Então, eu estou pensando, eu estou produzindo onda, beleza? Isso aqui é o que vai acontecer com o Sulpício Tarquínio. Por que ele é um dragão? Então, olha, o pensamento produz ondas. Desde os raios super e ultraclaros dos anjos até as oscilações curtas, as oscilações médias e as oscilações longas da mente humana. E também temos as fragmentadas dos animais, certo? Então, a corrente mental, ela exterioriza-se de cada espírito, ela sai. A corrente mental, por exemplo, pensamento é matéria, né, gente? A gente já viu isso antes. Então, a corrente mental, ela sai de nós e exterioriza-se conforme a qualidade da nossa indução mental também. Primeiro, nossa moral, e segundo, o quanto nós estamos pensando em determinado assunto. Certo? Quanto for a maior a concentração e a vontade naquele objetivo, maior tempo eu vou mandar de ondas, né?
Então, compreendemos que a matéria mental, a depender da vontade, atua na matéria física. Entende, gente? Por isso que tem gente que fica dragão aí muito tempo. Então, lembra, tá, tem também nos livros, na Gênese, Jesus em suas numerosas curas. Na Gênese tem um capítulo, se eu não me engano, é o 14, que vai falar de fluidos. Que os fluidos, por exemplo, de cura, vão depender do quê? De quem está emitindo e da vontade do emissor. Também depende do receptor, é claro. Então, por que Jesus consegue muitas curas? Imagina a onda, né, eletromagnética emitida por Jesus. A vontade dele em nos curar é imensa. E o tipo de onda que ele emite, a frequência, o comprimento, está relacionado intimamente com a moral de quem emite. Então, a cura, por exemplo, é certa quando vem de Jesus. Vocês querem falar alguma coisa? É interessante que a gente tem uma ideia assim, é como se fosse um canal, um aparelho que a gente vai querer ligar, por exemplo, determinado canal, né? Eu tenho lá o aparelho que eu vou ter que ligar e procurar aquilo que me interessa. Então, tem a onda, por exemplo, de uma televisão, né? E eu que sou o telespectador que quero ver. Então, precisa haver essa conjunção da vontade, da procura do telespectador com aquilo que o canal de televisão está oferecendo. E aí eu vou buscar, bom, eu acho que, então, a gente entende isso, né? Quer dizer, eu penso, eu vibro, ao meu redor, meu pensamento, meu sentimento está aqui, do meu lado. E, de repente, como a gente está sempre em contato com esse mundo invisível, né, para os nossos olhos, um espírito que pode estar perambulando pela minha casa e perceber, opa, aqui eu gostei dessa que ela está pensando, vou ficar aqui. Sim, né? exatamente. Sim, exatamente. Olha só que interessante, é o que você falou, a gente vai, né, complementar agora, mas é exatamente isso. Então, olha só, como que Tarquínio acha? Emitindo uma ideia, passamos a refletir as ideias que se assemelham à minha. É o que a Marli falou. Sua ideia vai se corporificar em intensidade e está correspondendo à insistência em sustentá-la, mantendo-se espontaneamente em comunicação com todos os que têm o mesmo modo de sentir. Olha só, gente. Então, junta todo mundo que tem o mesmo sentimento em relação a determinado assunto. E essa projeção de ondas, e não só a projeção, né? Você projeta, mas as outras estão ali, ó, conectadas com a sua. Tem o mesmo sentimento. E o que acontece? Eu vou ter intercâmbio entre as mentes, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Né? E é isso que faz com que ele a encontre. E aí temos a forma de dragão. Ele realmente está como um dragão. Então, aqui a mediunidade dela, que é uma mediunidade rebaixada, ela o vê assim, e ele é assim, em perispírito. Então, olha só, o pensamento pode materializar-se criando formas que muitas vezes permanecem por longa duração conforme a persistência. Então, sabe aquelas coisas quando a gente fica naquelas monoideias de um problema, monoideia, só pensando, é isso aqui. Então, e aí, ó, isso aqui está em mecanismos da ideoplastia, né? Em mecanismos da mediunidade, né? No capítulo 19. Temos também, falando de dragões, temos também aqui, ó, no livro Libertação, de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 8º, Gregório e falando com os espíritos superiores, estavam querendo ajudá-lo, né? Gregório é um espírito inferior, né? Ele era um sacerdote, se não me engano.
Então, olha só, ele diz, minha mãe, eles queriam fazer um encontro, né? Você não tem saudade da sua mãe? Fala para o Gregório. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos, e ainda que eu me interessasse pelo esse reencontro, estamos fundamentalmente divorciados. Ela serve ao cordeiro, eu sirvo aos dragões. Nota do livro Libertação. Dragões, espíritos decaídos no mal desde eras primevas da criação do planeta, que operam nas zonas inferiores, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são demônios eternos, porque eles vão se transformar para o bem no curso dos séculos. Olha que interessante, né, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Continuando no mesmo parágrafo aí, ó. Mediunidade rebaixada de Fúvia. Puxa vida. O dia está se conectando com outras ondas, mas está se conectando com a dos dragões. Desde épocas imemoriais, os agentes ideoplásticos assumem caracteres dos mais significativos, onde a mediunidade rebaixada a processos inferiores se deixa aprisionar por seres de posição primitiva, ou se deixa aprisionar por inteligências degradantes, né? Degradadas, que cunham ideias escravizantes. Isso está também no mecanismo da mediunidade, capítulo 19. Então, quando Fúvia morrer, para onde ela vai se encontrar? Vai se encontrar com esses, né? E vai acabar sendo escrava dele. Pensamento e obsessão. O pensamento age e reage, carreando para o emissor o resultado feliz ou infeliz que arremessa de si mesmo. Cada um tem um estado psíquico que varia conforme a emoção e vai emanar aquilo. Enquanto não se aprimore, terás vários sintomas de perturbação, né? E aí eu vou ter as doenças da mente. Então, na retaguarda dos desequilíbrios mentais estão a individualidade transviada das leis do Pai. Beleza, gente? Vamos lá. Ainda estou nesse capítulo, nesse parágrafo. Pactos. Vocês lembram o que aconteceu nos primeiros capítulos desse livro? Nós temos um acordo, lembra? De Fúvia com Sulpício Tarquinius. Eles fizeram um combinado, olha, se você levar essa mulher para longe de Pilatos, eu fico com você, porque Sulpício gostava de Fúvia Prócula, lembram? Na questão 549 do Livro dos Espíritos, ele fala, não há pactos, há naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Acordas com os infelizes que, como tu, só querem o mal. E que para te ajudarem exijam que também sirvas. Então, aquele que intenta praticar o mal apenas por essa intenção, chama os maus espíritos, depois fica obrigado a servir. Entende? Não há pacto. Você acaba sendo um escravo, uma pessoa que você vai ter que servir se você tentar fazer acordos e pactos com os seres, com os espíritos inferiores. Olha que coisa, que você acha que é de igual para igual, não é, né, gente? Vamos lá. Crises de soluço e lágrimas, agora no livro, gente, sucediam-se a essas observações angustiosas. Acalma-te, mãe, exclamava o militar, consternado até as lágrimas. Tínhamos confiança na bondade infinita dos deuses. Ah, os deuses! Gritava agora infeliz, em histéricas gargalhadas. Os deuses? Onde estariam os deuses
desta casa infame. Emiliano, Emiliano, nós é que criamos os deuses para justificar os desvarios da nossa vida. O Olimpo de Júpiter é uma mentira necessária ao Estado. Somos uma caveira enfeitada na terra com um punhado de pó. O único lugar que deve existir de fato é um inferno, onde se conservam os demônios com os seus tridentes no braseiro, eles que chegam em falanges escuras. Olha só, gente, que ela fala, né, sobre os deuses. Então, eu tenho uma coisa aqui. A Caminho da Luz, né, capítulo 4, politeísmo, e os deuses romanos aí, ó. Aqueles seres decaídos, estamos falando lá dos espíritos que vieram de Capela, certo? Aqueles seres decaídos e degradados de Capela reuniram-se em 4 grandes grupos, obedecendo o quê? A afinidade de sentimento e a linguística. Olha, interessante, né? Interessante isso. Os grupos são separados por quê? Sentimento e linguagem. Então, por isso que eu estava pensando assim, no livro da Memórias de um Suicida, por exemplo, de Ivone Pereira, portugueses estavam ali com espanhóis. Eu falava, mas por que não tem inglês aqui? Por que não tem japonês nesse grupo? Mas é isso aqui, ó, gente. Além do sentimento, né, todos eram suicidas, uma semelhança aí linguística. Então, nós tivemos esses 4 grupos, né, degradados de Capela. O grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Tá. Os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. E os grandes mestres egípcios, né, eles tinham um conhecimento profundo e ficou reservado ao templo. Então, os grandes mestres egípcios, eles acreditavam no Deus único. Ó. Nos círculos, né, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, mas os sacerdotes sabiam também a função dos espíritos prepostos de Jesus. E desse ambiente reservado partiu a ideia politeísta dos numerosos deuses que seriam os senhores da terra, do céu, dos homens e da natureza. Então, esse conhecimento que veio lá de Capela não foi repassado, ficou restrito ali ao templo, porque eles sabiam que nós teríamos que descobrir por nós próprios esse conhecimento, certo? E também esses espíritos mais antigos que vieram de Capela, eles sabiam que os espíritos, né, prepostos de Jesus precisariam ensinar-nos a ideia do monoteísmo, certo? Então, aí ela fala aqui, né, Emiliano, nós que criamos esses deuses. Então, estamos aqui nessa época, né, de Roma, estávamos nessa fase aqui de politeísmo, tá? Vocês querem falar alguma coisa, gente? Vamos continuar, então. Agora no livro, tá? A página é 223. E, apegando-se fortemente ao peito do oficial, gritava disparatadamente, como se buscasse ocultar o rosto de sombras ameaçadoras. Nunca me levareis, malditos, para trás, canalhas. Tenho um filho que me defende das vossas investidas tenebrosas. Emiliano Lúcio acariciava bondosamente os cabelos brancos da desventurada senhora, incitando-a a implorar a misericórdia dos deuses, de modo a balsamizarem-se-lhes os rudes padecimentos. De outras vezes, Fúlvia Prócula, como se tivesse a consciência despertada por um raio divino, dizia mais calma ao filho que o destino lhe havia dado. Emiliano, estou aproximando-me da morte e preciso confessar-te minhas faltas e grandes deslizes, ó. Vindo aqui o arrependimento, isso é bom, né?
Perdoa-me, filho, se tamanhos trabalhos te hei proporcionado. Minha existência misérrima foi uma longa esteira de crimes, cujas manchas horrorosas não poderão ser lavadas pelas próprias lágrimas da enfermidade que ora me conduz aos impenetráveis segredos da outra vida. Ó, isso aqui é importante, né? Então, ela diz que as lágrimas da própria doença dela, né, não vai limpar a vida que ela teve. Nunca, porém, consegui ponderar as amarguras terríveis que me esperavam, ó. Ela não sabia que isso poderia acontecer com ela, que está acontecendo agora, primeiro a doença, a loucura, as visões tenebrosas, alucinações. Ela fala, né? Nunca eu consegui ponderar essas amarguras terríveis que me esperavam e me esperam, porque quando morrer, vai para um lugar não muito adequado. Ah, mas esse arrependimento aqui já ajuda bem, né? Hoje, nas pesadas sombras da alma, sinto que minha consciência se enegrece do carvão, né? Enegrece, macula do carvão apagado do fogo das paixões nefastas que me devoraram o penoso destino. Fui esposa desleal, impiedosa e mãe desnaturada. Quem se apiedará de mim se houver uma claridade espiritual após as cinzas do túmulo? Deste leito de loucura e agonia desesperada, vejo o desfile incessante de fantasmas hediondos que parecem esperar-me no pórtico do sepulcro. Todos argumentam meus crimes passados e mostram-se jubilosos com os padecimentos que me arrastam à sepultura. Sem uma crença sincera, sinto-me entregue a esses dragões do imponderável, que me fazem evocar o passado criminoso e sombrio, né? Uma torrente de lágrimas de remorso e arrependimento seguia-se a esses instantes vertiginosos de raciocínio e lucidez. Emiliano Lúcio afagava-lhe com carinho a face rugosa, imergindo-se ele mesmo em cismas dolorosas. Aquele quadro lacinante era bem o fim tempestuoso de uma existência de deslizes clamorosos. Sim, ele tudo compreendia agora. A rebeldia da esposa, a sua incompreensão, os atritos domésticos, aquela sede insaciável de festas ruidosas em companhia de afetos que não eram os dele. Deviam ser os frutos amargos da educação viciada e deficiente. Seu coração, porém, estava cheio de generosidade sem limites. Espírito valoroso compreendia a situação e quem compreende perdoa sempre. Olha só, gente, esse marido muito bom, um marido mais evoluído, né, que ela tinha, mas que não soube aproveitar a companhia desse espírito valoroso que fala Emmanuel aqui. Uma noite em que a doente manifestava crises acentuadas e profundas, o bondoso oficial ordenou que as servas se recolhessem. A pobre louca falava sempre como se fora tocada de energia inesgotável e incompreensível. Obsessão. Copioso suor inundava-lhe a fronte, tomada de febre alta e constante. Emiliano, gritava desesperadamente. Onde está Aurélia, que não busca velar a minha cabeceira nas vésperas da morte? Como as falsas amizades de minha vida, terá ela também horror ao meu corpo? Aurélia, explicou generosamente o oficial, precisava desobrigar-se hoje de um compromisso com as amigas na organização de alguns serviços sociais. Ah, exclamou a demente em sinistras gargalhadas. Os serviços sociais. Os serviços sociais. Como pudeste crer nisso, filho meu? Tua mulher, a essas horas, deve estar ao lado de Plínio Severo, seu antigo amante, em algum lugar suspeito desta cidade miserável. Emiliano Lúcio fez o possível para que a infeliz dementada não prosseguisse em suas revelações terríveis e impressionantes, mas Fúvia continuava a acusação tremenda e dolorosa. Não me prives de continuar, prosseguia desesperadamente. Ouve-me ainda.
Todas as minhas acusações representam uma criminosa realidade. Muitas vezes a verdade está com aqueles que enlouqueceram. Fui eu própria que induzi minha infeliz filha aos desvios conjugais. Plínio Severo era o inimigo que ela precisava vencer na qualidade de mulher. Facilitei o adultério que se consumou sob este teto. Certifica-te, filho meu, da enormidade das minhas faltas. Horroriza-te, mas perdoa. E vigia tua mulher para que não continue a trair-te com as suas deslealdades torpes e não venha um dia a apodrecer lamentavelmente como eu num leito de sedas perfumosas. O generoso militar acompanhava boquiaberto e aflito aquelas revelações assombrosas. Então a esposa, além de não o compreender no seu idealismo, ainda o traía vergonhosamente no próprio ambiente do sacrossanto do lar. Emoções dolorosas represavam-lhe no coração, mas, possivelmente, todas aquelas palavras não passavam de simples delírio febril, na demência incurável. Uma dúvida horrível e impiedosa alinhara-se no coração angustiado. Algumas lágrimas umedeciam seus grandes olhos tristes, enquanto a enferma dava uma trégua às penosas revelações. Gente, eu estou meio perdida aqui. Mas eu acho que eu ainda continuo, né? Ô, Já Ali, tem um pedacinho. eu coloquei até a parte que a Aurélia chega e fala, mãe, que é isso? Mais um pouquinho. Tá. Tem mais uns... Achei. Isso, obrigada, Simone. Daí, há minutos, porém, com voz estentórica, continuava. E a Aurélia? Que é feito de Aurélia que não vem? Por onde andará minha pobre filha criminosa e infiel? Amanhã, meu filho, hei de confiar-lhe os infames segredos da nossa existência desventurada. Já vai contar mais coisa ainda. Então, vai vendo, né, Marli? Gente, nessa hora a filha chega. Alguém, todavia, penetra no aposento contíguo, cautelosa e silenciosamente. Era Aurélia, que voltava de uma festividade ruidosa em que o vinho e os prazeres haviam jorrado em abundância. Depois de atravessar a porta próxima, ainda ouviu as últimas palavras da mãe no auge da febre e da desesperação doentia. Ela, que não ouvira as tristes revelações de pouco antes, considerou que a doente, no dia imediato, haveria de cumprir a terrível promessa e, num relance, examinou todas as probabilidades de execução da ideia tenebrosa que lhe passara pela mente criminosa e infeliz. Seus olhos pareciam vidrados de cólera, obsediada total. Sob o azorrague de um pensamento mórbido que lhe aflorara repentinamente no coração frio e impiedoso. Despiu os trajes de festa, reiterando-se nos aspectos interiores do lar e abriu uma nova porta, dirigindo-se ao leito materno, no qual acariciou a mãe fingidamente. Ao passo que o esposo, incompreendido, a contemplava, de cérebro fervilhante e dolorido, sob o domínio das dúvidas mais acerbas. Então, o que ela está pensando aqui, né? Essa ideia repentina que ela guardou. Ela gostou. Ela achou a ideia boa. Está pensando no assassinato da própria mãe, porque a mãe está falando muito, né? Olha só. Rapidinho aqui. Questões 746 e 747. O assassínio é grande crime aos olhos de Deus, pois aquele que tira a vida do seu semelhante, corta o fio de uma existência de expiação ou de provas. É aí que está o mal. E Deus julga mais pela intenção do que pelo fato em si. Então, qual que é a intenção de Aurélia? Questão 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos e atos
que eles nos dirigem, todo mundo sabe dessa questão, né? Eles nos induzem ao mal para que sofrais como eles sofrem e nos afastem mais ainda do Pai. Porém, né? Questão 465 e 466. Porém, Deus permite que os imperfeitos nos excitem no mal. Ó, deixa lá ele observar. Por quê? Porque esses imperfeitos são instrumentos a pôr em prova se nós temos fé, amor, se nós temos constância na prática do bem. Então, vai lá. Vem o espírito, que é imperfeito, e vai, ó, né? Jogar um pensamento, fala alguma coisa lá. Você vai captar ou não? Você vai falar assim, olha, não, isso não é meu, não tem nada a ver comigo, eu não quero me conectar com esse pensamento. Não é assim? Então, olha só, se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentar no íntimo esse pendor. Porém, outros espíritos também te cercarão, esforçando-se para te influenciar no bem. E aí eu tenho equilíbrio, né? Entre os espíritos imperfeitos que estão querendo que eu faça determinados atos e os superiores que estão né? E aí eu tenho equilíbrio de sugestões. O que te deixa senhor dos teus atos? Porque, né? O pensamento está aí, vai fazer se quiser. Então, sua consciência vai escolher o caminho, né? Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Vamos lá, gente.